Olá, lindeza, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Psicologia com Elza Loboski. Continuando a nossa série falando sobre a importância do pré e pós-bariátrico, hoje nós vamos contar com o Dr. Micael, não perca! Olá, lindeza, sou Elza Loboski, psicóloga. Estou aqui no canal Falando de Psicologia com Elza Loboski e hoje fala especialista para dar continuidade à série de pré e pós-bariátrica, conversando sobre esse assunto com profissionais, com especialistas da área. E hoje quem conversa com a gente é o Dr. Micael Marques, médico, palestrante e escritor, professor da pós-graduação de Fitoterapia e Plantas Medicinais da USP, diretor do Departamento de Apiterapia do Conselho Nacional de Agronegócios das Abelhas, formado em medicina, com formação em medicina antroposófica no Brasil e na Alemanha, e apiterapia no Brasil e na Alemanha também. Olha, um homem internacional, gente. Pós-graduação em nutrologia, professor da LAPSIS, FMC, Unicamp, ou seja, Laboratório de Práticas Alternativas, Complementares e Integrativas em Saúde, Departamento da Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade Estadual de Campinas, ou seja, o Dr. Micael tem essa função e esse trabalho focado na medicina integrativa. Não é isso, Dr. Micael? Seja muito bem-vindo ao canal. É isso mesmo, Elza. Esse é meu foco de trabalho, né? É a medicina integrativa, a medicina integral. Show, Micael. Então, nós estamos nessa série, como você conhece o projeto, conversando com todos os profissionais que estão me acompanhando no pré-cirúrgico da minha cirurgia, da minha bariátrica, que vai ser pelo bypass, E eu achei muito importante, junto com o Marcos, e conversando com todos vocês, a importância da gente estar conversando e explicando para as pessoas a importância de todos esses profissionais envolvidos no pré e no pós-bariátrico, Então, como você tem uma expertise muito grande na sua clínica, com bariatricados, e com pessoas que vão se bariatricar, e está também como meu médico nesse momento, me auxiliando aí nesse pré-cirúrgico e vai estar comigo, claro, no pós-cirúrgico, eu fiz esse convite ao Dr. Micael para que ele pudesse explicar melhor para todos vocês que estão nos vendo, e que vocês pudessem também tirar as suas dúvidas. Vocês podem colocar as dúvidas aqui no comentário, que a gente vai encaminhar para o Dr. Micael também as dúvidas de vocês. Então, eu vou começar com algumas perguntas, tá, Micael? Claro, vamos lá. Dr. Micael, sempre que a gente fala em sobrepeso, muitas pessoas relacionam com a comida. Nós sabemos que isso pode, sim, ser um fator que causa a obesidade, mas não é só ele, Quais outras questões podem levar a esse sobrepeso, esse ganho de peso, São muitas causas, Elza? Essa é uma causa mais comum, mas cerca de 10%, dos indivíduos com obesidade ou até sobrepeso, eles têm problemas endocrinológicos, hipotireoidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo e por aí vai. Falta de exercício físico pode ser uma outra causa, Então, assim, a gente observa que a maior parte das causas estão no lifestyle, no estilo de vida, Mas tem causas orgânicas, não esquecendo também da causa genética, da predisposição a um sobrepeso, Então, são muitas causas, mas com certeza a primeira que você citou, ela é a principal. E nesse sentido, doutor Micael, a gente tem um entendimento, que a obesidade ela é uma doença, E às vezes as pessoas banalizam essa situação, trazendo que a obesidade é falta de vontade, da pessoa em estar melhor, Como o senhor vê isso? Eu li até um artigo nesses dias falando do paradoxo da obesidade, Sabemos que ela traz muitas complicações para o ser humano, mas principalmente numa idade intermediária avançada, E paradoxo por quê? Porque ela traz sim alguns benefícios também, Então, por exemplo, século passado morria-se muito por infecções,
né, por micro-organismos, né? Crianças morriam muito por infecções, por exemplo, tuberculose, pneumonia matavam com muito mais frequência do que hoje, né? E esse excesso de nutrição, ele trouxe nesse momento um certo benefício. Mas sim, nós consideramos uma doença, né? Tem até uma fala do Rudolf Steiner, que eu acho muito interessante. Rudolf Steiner foi o fundador da filosofia antroposófica, né? Também da medicina antroposófica, e ele fala de focos parasitários de calor, de inflamação, né? Gerados pelo excesso da gordura no organismo. Então, a nossa meta é ajudar esse organismo que possui excesso de inflamação. E claro que Uhum. o principal desenvolvimento negativo da doença é a síndrome metabólica. Então, nós temos que ajudar esse organismo a desinflamar, a se antioxidar, né? As articulações elas têm que ser ajudadas, enfim. Tem todo um amparo que a medicina ela tem que oferecer, né? E um tema que a gente vai conversar bastante daqui a pouco é sobre uma fome oculta, né? Que é um tema que hoje em dia ele é ignorado Bacana. pela medicina. Vira e mexe, doutor Micael, aparece uma receita maluca, né? Falando que ajuda a eliminar a gordura, ou algum suco que vai te fazer emagrecer em X semanas, e etc. Receitas milagrosas, né? A tal da sopa, enfim, tudo quanto há, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa situação e como que Sim, elas claro. podem afetar o tratamento, né, desse paciente que quer perder peso, né? E quer recorrer a essas fórmulas aí milagrosas, né? É um grande risco, né? Na impulsividade ou no desespero, né? De buscas milagrosas, o ser humano ele pode cair em situações de risco para a saúde, né? Então, temos notícias com frequência, por exemplo, dos chás emagrecedores, né, que muitas pessoas nem sabem o que tem ali dentro, causando problemas seríssimos, internações e até mortes, ou dietas totalmente inadequadas, né, para o ser humano, né, pobres em vários nutrientes importantes, né? Então, o que a gente sempre fala? Tudo que for feito para a saúde humana deveria ser acompanhado por um profissional com expertise naquele assunto, né? Então, na Maravilha. nossa prática, a gente indica nutricionistas para acompanhar a dieta, nutricionistas que saibamos de um sério trabalho. Na parte médica, fazemos nosso trabalho, por exemplo, suplementação. É algo importantíssimo que todo ser humano deveria fazer, né? E vários artigos, por exemplo, que focalizam o tema sobrepeso, obesidade, citam essa mesma frase que eu vou citar agora. A carência de micronutrientes ela é frequente nos indivíduos de peso adequado ou sobrepeso e obesidade. Então, todo ser humano deveria ser acompanhado. Um grande risco que existe hoje é os indivíduos terem carências nutricionais e muitos têm algum instinto de buscar nutrientes extras. E qual que é, o que a maioria das pessoas fazem hoje? Buscam polivitamínicos, né? Eu falo que polivitamínico é quase Verdade, nada de muita coisa, né, Elza? Então, qual que é o problema? A pessoa, por exemplo, ela está com muita verdade. fadiga, ela tem uma memória que está falhando, ela fala, bom, eu vou ler lá na internet. Ah, a vitamina B12, ela ajuda, tudo isso que eu quero. Aham, E falta de disposição. Procura um polivitamínico com B12, vai resolver? Vai resolver para ela gastar dinheiro na maioria das vezes, né? Porque ali aham, não tem quase nada de B12, né? Então, se ela precisar ou se ela quer repor isso de maneira adequada, ela vai procurar um profissional e tem que fazer um acompanhamento personalizado, né? Então, não adianta querer perfeito. achar que vai tomar qualquer vitamina B12 ou até vitaminas com doses teoricamente altas, que às vezes para ela não é alta, às vezes ela vai precisar de uma injeção. É verdade, a gente vê o pessoal comprando, né, várias marcas aí de polivitamínicos. "Ai, não estava me sentindo muito bem, achei que eu estava Aham, com algum problema vitamínico e vou tomar aqui, até achei. dei uma melhorada, tal", né. Então essa É, automedicação também, né, que é um costume do nosso povo brasileiro, né, é é. extremamente perigoso, né, doutor Micael? E assim, por exemplo, a vitamina B12 ela pode cair num certo nível que o indivíduo pode até entrar em coma. Então, Nossa, é muito arriscado. Eu falo que todo mundo tem que avaliar pelo menos uma vez por ano essa vitamina, porque ok, muitos têm uma carência marginal e uma pequena suplementação já vai resolver o problema. Mas existem pessoas com um erro genético de metabolismo dessa vitamina, as quais vão precisar de doses muito maiores, ou pessoas que já passaram por uma cirurgia bariátrica.
vão precisar de uma dose muito maior do que as pessoas que não fizeram a cirurgia ou que não têm problema genético. E para Entendi. descobrir, Então, e para só descobrir a fazendo dosagem, exames clínicos e com médico. laboratoriais, sim, perfeito. Esses exames laboratoriais, eles são muito importantes, né, doutor Micael? Porque o senhor trabalha, né, com essa análise, né, desses exames, fazendo todo um comparativo e um entendimento dinâmico, né, desses Sim, exames, né? Então, o quanto é importante um profissional que entenda e saiba fazer essa correlação, né, dessas ausências ou excessos, né, dessas substâncias no corpo, né? sim, e assim, eu falo que o médico, ele não tem bola de cristal, né, para adivinhar o que que falta ou se Aham, o que suplementou foi adequado. É a mesma coisa, por exemplo, no seu caso da psicologia, né, você vai fazer uma consulta, será que deu certo? Vai ter que ter uma próxima consulta para saber se aquele com input que certeza. você ofereceu, ele foi adequado ou não, e vai ter que ajustar, né, é do seu trabalho ter que ajustar, e é do meu trabalho ter que ajustar também. O nosso trabalho, tem uma fala do padre Fábio que eu acho linda, ele não pode ser em série, ele tem que ser artesanal, né? Todo bom trabalho ele é artesanal. Perfeito, Imagina, perfeito. você faz uma consulta e não, agora já eu acho que resolveu. Ou então, mesma coisa no meu Aham. caso. Eu vou passar uma dosagem de vitamina B12, eu acho que resolveu. É claro que eu acho que está errado. É claro que está errado, né? É Não claro que tem está nem o errado. acho aqui, acho que já É, pode nem eu dizer. acho. É, com certeza, doutor Micael. Então, a gente sabe, né, que a bariátrica, ela não é uma solução que sozinha, né, vai resolver todos os problemas. Então, esse é o primeiro ponto, né, das pessoas terem a crença que a bariátrica ela é milagrosa, ela é o pó do pirlim-pim-pim e que fez a Uhum, bariátrica, opa, meus problemas se acabaram, né? É preciso muito esforço, né, da pessoa que vai passar por esse processo da bariátrica no pós-cirúrgico, né, para obter os resultados desejados, principalmente com a alimentação, né? Explique para a gente, doutor Micael, qual a importância, né, do acompanhamento de um profissional durante esse processo, né, no pré-operatório, né, porque às vezes a pessoa acha que não tem essa necessidade de passar, né, sim, por um outro médico a não ser o cirurgião, né, e o pós-operatório imediato e a educação alimentar contínua, né? Como é que claro. fica, né? Eu vou falar do meu trabalho, mas sempre Sim, lembrando, exige equipe multiprofissional. perfeito. Nós conversamos e, assim, foi uma fala sua que me impactou muito. Você falou de casos em que não tiveram acompanhamento psicológico. É Aquilo para mim verdade. foi, assim, foi muito impactante aquela sua fala. Mas no meu caso, por exemplo, um indivíduo, qualquer cirurgia que um ser humano for realizar, ele tem que avaliar itens básicos no organismo dele. Então, por exemplo, é uma cirurgia que vai perder excesso de sangue ou vai perder pouco sangue? Alguma perca vai ter que ter, né? Vai abrir, vai sangrar. Então ali eu já começo com a necessidade de avaliação de um nutriente que cerca de 2/3 do mundo tem carência, que é o ferro, né? Que é tão Ótimo. negligenciado. Porque se não fosse tão negligenciado, não teria 2/3 de mundo faltando, né? Com Então, certeza. primeira coisa, avaliar corretamente ferro. E aí, quando a gente fala avaliar corretamente, entram vários temas importantes. Não é só pegar um exame e falar tá normal, não tá normal. A gente não está falando aqui de normal, a gente está falando de ideal, né? E milhões de artigos científicos alertam sobre essa questão da avaliação laboratorial. Nós queremos valores ideais, né? Então, por exemplo, o ferro, para a maioria dos exames laboratoriais, o normal ele está de 10 a 150, 200. Um indivíduo com 11 de ferritina e vai entrar numa cirurgia, coitado, né? Ele vai passar muito aperto, talvez vai ter que fazer uma transfusão depois, e está normal, Nossa, não tem estoque, né? Então a gente tem que preparar o organismo com reserva. Então, por exemplo, o indivíduo vai fazer compras. Não adianta ele querer ir com o mínimo de dinheiro possível. Aqui é uma relação bem simplista, tá? aham, Com o mínimo de dinheiro para comprar ali o básico, mas vai ter algo a mais que ele talvez vai precisar, talvez ele vai sentir sede, talvez ele vai precisar pegar um outro meio de locomoção, enfim. Então o ferro tem que estar em nível adequado. E para isso exige conhecimento técnico do profissional.
Não é só avaliar, por exemplo, ferritina, porque, por exemplo, um paciente que tem obeso, né, vai fazer uma cirurgia bariátrica, muitas vezes a ferritina está alta. E muitas vezes essa ferritina alta, que é o exame que normalmente é pedido para avaliar estoque de ferro, ela está alta não porque tem ferro, mas porque está inflamado. Então, é entender realmente o metabolismo e como interpretar esse exame laboratorial, né? Porque existem muitas pegadinhas nessa hora Olha da que avaliação interessante. da interpretação laboratorial, né? O indivíduo com esteatose hepática, com gordura no fígado, Uhum. ele tem naturalmente ferritina alta e muitas vezes com falta de ferro. Parece paradoxal, mas não é Pois é, no meu paradoxal. Isso é caso, por exemplo, né, doutor Micael, eu tô com a esteatose já no nível 3, né? E sim, aí, quando você avaliou, né, os meus exames, né, nós tivemos que fazer toda uma adequação, né, foi, para foi. esse preparo da cirurgia, né? Sim, sim. E aí precisamos, por exemplo, nós vamos avaliar lá no hemograma, a gente vai ter pista, né, sobre o ferro, a gente vai avaliar Uhum. o índice de saturação da transferrina, enfim, a gente vai ter que entender tudo isso, né? Ou então outro nutriente que é importantíssimo, vitamina B12, para o nosso organismo se regenerar, principalmente regeneração de material genético, de DNA, né? Vai ter lesão, vai ter que se regenerar. A gente precisa de vitamina B12 em níveis adequados. E vários artigos já vêm mostrando cuidado com o exame laboratorial de B12. Existe, e são falas não minhas, mas de cientistas, uma epidemia de falta de vitamina B12. Segundo alguns artigos, 40% do mundo, da população mundial, tem falta de B12. Eu discordo, né? Eu acredito que seja muito mais, mas esses 40% eles estão levando em conta apenas uma avaliação laboratorial inadequada. Entendi, entendi. Tá? E Então, olha assim, que você está trazendo isso, e na internet mesmo, né? Eu tenho pesquisado muitas coisas, né, sobre a bariátrica, então foi isso que me motivou a estar criando essa série, porque tem muitos parabéns. vídeos dos cirurgiões falando da bariátrica e das Uhum. pessoas trazendo o seu diário, mas não dos outros profissionais trazendo isso que você está trazendo tão importante, principalmente a Uhum. questão da B12. Muito tem se dito na internet sobre os benefícios da B12, né, e que estão sendo estudados e estão sendo comprovados, né? Sim, isso é algo antigo, né? Mas hoje mais artigos, mais evidências. Recentemente foi traduzido um livro para o português, E se for a B12? Né? Indivíduos com vários problemas de saúde, muitas vezes chega a ser Aham. uma coisa tão simples, né? Tão barato. Tem um artigo que eu li recentemente também, de 2019, da Universidade de Nova York. Ele cita essa negligência da medicina hoje com relação aos micronutrientes. Então, hoje se focaliza muito carboidrato, macronutrientes, proteína, carboidrato, gordura, e esquece o resto. Então, por Entendi. exemplo, um carro, eu sempre gosto de trazer relações simples de serem Aham. entendidas. Se no Próximas, né? carro, próximas, se no carro falta ar no pneu, eu vou colocar mais gasolina? Não vai resolver o problema, né? Não. Então eu tenho que saber o que que falta. No ser humano é a mesma Uhum. coisa, né? Na agronomia já é feito isso, eles avaliam o solo, falta isso, falta fósforo, vão repor fósforo e não sódio. Então tem que ser específico, tem que ser artesanal. É claro que isso dá trabalho. Então a gente vai ter que pedir um exame, vai ter que avaliar esse exame, vai ter que oferecer uma dosagem de nutriente para esse paciente, ele vai ter que voltar para ver se essa dosagem está certa. E agora um detalhe específico da bariátrica. Tudo vai mudar, tudo vai mudar. Exemplo, a gente está falando da Elsa. Elsa hoje Isso. precisa de cerca de 500 a 1.000 microgramas de B12 dia. Elsa pré-bariátrica. A Elsa pós-bariátrica. Eu confesso que eu não tenho bola de cristal e nem sou vidente. Por isso eu vou precisar de um exame laboratorial. Mas a chance. Já estava aqui anotando quanto que eu ia precisar. Quanto que eu vou precisar? E também não tem matemática, né? Será que existe algum Sim, coeficiente que eu vou multiplicar para saber? Não. Com certeza a dose é maior. A necessidade vai ser maior. Será que vai ser sim. 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000? Exame laboratorial, a gente vai ter que realmente. É o que a gente está fazendo, né? A gente vai testar uma dose pós maior do que a atual e depois com o exame, a gente vai descobrir, ó, isso aqui chegou perto ou passou muito. E aí a gente vai refinando o acompanhamento. Isso é muito simples, tá? E segundo a Organização Mundial de Saúde, Elza, o Ah, mundo sofre
por falta de 7 nutrientes. O mundo sofre por falta de 7 nutrientes. Um Nossa, deles é então assim, B12, hoje, outro é o ferro. ho hoje, Micael, são todos os médicos têm esse cuidado, esse trabalho, ou são médicos específicos com esse olhar, né, que você tem, integrativo, é que estão apresentando esse trabalho? Isso não faz parte, assim, isso é medicina, né. Hoje, realmente, a maioria dos médicos ou integrativos ou especialistas nutrólogos ou com pós-graduação em nutrologia que fazem isso. Mas na teoria, todos deveriam fazer isso, porque isso é muito Entendi, básico. Isso é muito básico. entendi. Por exemplo, existem indivíduos saindo do tema, peso, entrando no tema psiquiatria. Muitos indivíduos com surtos psicóticos, eles têm por conta de falta de B12, ou porque são celíacos. Então isso tudo é muito Nossa, muito básico, sabe? importantíssimo isso, Então tem que fazer diagnóstico importantíssimo. diferencial, tem que investigar. Então, por exemplo, muitas pessoas ou algumas pessoas, alguns autistas não são autistas, eles são celíacos, aí já não falando de nutriente, mas falando de contato com glúten, né, doença autoimune gerada pelo contato com glúten. Então, como é que Entendi. vai descobrir isso? Exame. Exames, Não tem como adivinhar. exames. Muito bom, doutor Micael. Eu acho que, assim, quem está nos assistindo, né, está tendo uma ideia clara da importância, né, dos exames laboratoriais, mas não só dos exames, mas da análise minuciosa desses exames, fazendo essa correlação com o histórico do paciente. E Isso, na série que a gente está fazendo, né, sobre a bariátrica, outros profissionais também estão dizendo muito sobre isso, né, sobre essa importância da análise individual. A Elza é uma paciente, o João é outro paciente, a Maria sim, é outro claro. paciente. Não existe fórmula para se passar para frente. Elza, o que deu certo para você? Vou usar a mesma coisa. Não, é individual, né, Micael? É individual. Isso é Claro. muito importante. Você que dá aula de psicologia, eu tenho certeza que se você atende 2 pessoas diferentes com o mesmo diagnóstico, eu tenho certeza que são consultas totalmente distintas. Por quê? Distintas, Porque você tem um exatamente. know-how que te garante capacidade de atender essa diferente da outra. E aí que está a É beleza do nosso verdade, trabalho. A gente trabalha com é ser humano, verdade. não é com máquina. Exatamente, e a gente não pode esquecer isso, né, Micael? Então, assim, todo o processo cirúrgico, como você começou a falar, é um processo que demanda uma preparação muito grande, né, tanto dos profissionais envolvidos, quanto da pessoa que vai passar por esse Claro. processo cirúrgico, porque muita coisa vai mudar, e É, especialmente na bariátrica, né? Então, é. dentro disso, né, Micael, a boa alimentação também pode beneficiar as pessoas em outros aspectos, né? Não só no Sim. peso. Fala para gente como que essa qualidade de vida pode melhorar e o que é preciso fazer, né, além disso, para obter melhores resultados, né? Com relação à alimentação, é claro que já até extrapolando para o trabalho dos nutricionistas, um trabalho que eu sou muito apaixonado é de um jornalista norte-americano chamado Dan Buettner. Ele estudou o que as populações mais longevas fazem, né? Qual Uhum. que é a alimentação que eles seguem, porque hoje é complexo falar em termos científicos qual que é a melhor dieta. Alguns vão falar que a Sim, melhor é carnívora, outros vão falar que é low carb, outros é cetogênica, outros é vegetariana, e a gente fica vendido nessa história. Qual que é ideal? Na verdade, a dieta ideal, no meu ponto de vista, é uma dieta que proporcione longevidade com qualidade, né? Não adianta também viver 100 anos, mas todo estrupiado, né? A gente quer, não, não, a gente não quer seria com bom. qualidade, não seria bom. Então, assim, ele investigou isso e, resumindo muito, claro que tem aspectos sociais e psicológicos Sim, importantíssimos nessas populações, que a gente nunca pode esquecer, mas tem aspectos alimentares também. E essas populações, o que elas fazem? Elas, na verdade, comem de tudo. Isso que é o mais lindo, né? A gente pode comer de tudo, só que elas dão preferência para alimentos mais simples, alimentos minimamente processados ou até não processados, alimentos mais vegetais e integrais, e alimentos de origem animal elas comem também, só que numa quantidade, num volume muito menor, numa frequência muito menor também. Então, resumindo muito, é essa dieta que eles fazem. Então, eles comem muitos feijões, muitos cereais, muitas frutas, enfim.
é, Verduras, né, legumes verduras e bastante, menos castanhas carnes. também. E carne eles comem, mas numa frequência muito menor, assim como nossos antepassados. Eles comiam carne, eles comem carne, só que antigamente era um luxo da família. De vez em quando eles comiam, né? Não era Sim, igual hoje que a gente come nas 3 refeições proteína animal. Então isso aham. nos gera um processo inflamatório muito grande. Eu não estou falando aqui também se é gostoso ou não. Estou falando de aspecto de saúde. Sim, sim, sim. É, a ideia é isso, né, como é que essa boa É, alimentação pode beneficiar as pessoas, né, nessa sim, questão, né, da qualidade de vida, né, nesse sentido. qualidade de E vida. e realmente, né, o doutor Micael, nessa questão da bariátrica, né, qual é os pontos, né, que você pode trazer para a gente de maior dificuldade dentro Claro. do pré e do pós-cirúrgico, né, da bariátrica? Então, um dado importante que a gente já introduziu o tema, é importante preparar o organismo para uma cirurgia. Qualquer cirurgia é uma Uhum. agressão. Então, se a gente vai receber uma agressão, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar mais forte, tem que estar muito nutrido. O tema, essa palavra, né, fome oculta, ela existe no mundo, não só no obeso. Ela é um problema do ser humano. Então, existe uma fome oculta no ser humano, que ela está nos mostrando o que é isso? Carência nutricional. E eu te falo até por experiência própria. É Aham. interessante que o ser humano, o nosso instinto, ele dá sinal. Eu tinha começado, né, a pós-graduação em nutrologia, isso já tem cerca de 9 anos. Eu tinha uma fissura por carne absurda. Eu não entendi, eu achava que eu era um ogro, né, porque se eu visse sangrando, para mim era melhor ainda. E aí, Tipo, tô poxa, mas dentro, tudo é. bem. E aí eu escutava, você é O positivo, você tem que comer carne. E você não tinha uma explicação melhor, tudo bem. Até eu fazer exame de vitamina B12, Elza. Quando eu fiz E o meu aí? exame de vitamina B12, a minha B12 era muito mais baixa que o mínimo da referência. Uhum. Ali eu entendi, parece que existe certa sabedoria no nosso corpo, ele detecta, ó, é aqui que tem B12, né? Realmente é na carne que tem mais B12. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a suplementar, essa minha fissura por carne diminuiu bastante, né? Olha que Então, olha que bacana. interessante. Muitas pessoas hoje que têm até fissura por carne, na verdade, elas têm falta de B12. Isso é muito Muito interessante. interessante, muito bom saber disso, doutor Micael. É, Né, é é. um alerta aí para as pessoas, né. A B12 eu falo que assim, nasceu, tem que começar a avaliar. Eu acredito que todo mundo tem que suplementar. Só que imagina, para uma criança, às vezes ela vai suplementar 1 micrograma, 2. Um adulto vai variar de 100 a 5.000. Então, assim, Uhum. é uma margem muito grande. Agora, voltando no tema bariátrica, qual o cuidado que eu vejo na prática que tem que se ter? No pós-bariátrico, eles começam a ter intolerância à lactose, isso é muito frequente, e muitos deles começam a ter certa sensibilidade à ingesta de proteína animal, a carne. Tá? Ah, Então, come sim. carne, se sente mal, sente que não digere bem, e é uma explicação muito simples. A carne, na verdade, é um alimento, né, proteico com muita gordura. Por mais que seja, Sim, por exemplo, um peito de frango, ele tem muita gordura ali. E a gordura a gente sabe que é o alimento que mais lentifica o nosso trânsito gastrointestinal. Então é comum esse indivíduo que ter problemas com carne e com leite. E agora entendi, algumas carências nutricionais que são muito comuns neles. entendi. O doutor Micael, uma questão, né, que me vem aqui, nesses atendimentos que você Hum. faz no consultório, na clínica, né, nesses anos todos, o que você escuta das pessoas, né, no pré e no pós-bariátrico? Qual a maior dificuldade dessas pessoas quando chegam até você? Depois eu vou falar então dos nutrientes que eu vejo que são mais comuns, né, de ter carência. Mas a dificuldade no pós é a desabsorção que ocorre. Então, a gente vai mudar a fisiologia desse ser humano. Então a suplementação ela é muito diferente. Isso é uma dificuldade, porque muitas vezes a gente, para o ser humano, vamos falar, sem essa cirurgia, já é difícil manter níveis ideais de vários nutrientes, agora para esse indivíduo é mais difícil ainda. Então, Certo. o, não é aceitação,
cumprir essa rotina, né, de suplementação, muitas vezes eu vejo que é um desafio, porque muitas vezes tem necessidade até de suplementar proteína, e aí a gente vai pensar, eu prefiro dar preferência para uma proteína de origem vegetal, né, pode ser um pozinho mesmo, né, de ervilha, de arroz, por aí vai. O volume vai ser de alimento vai ser um desafio inicial, né, que com uma grande velocidade eles se adequam. E voltando naquela questão das carências nutricionais são mais comuns, a gente vai falar do ferro, né, entre os pós-bariátricos, é muito comum ferro baixo, é muito comum vitamina D baixa, cálcio baixo, e aí o cálcio aqui é um tema interessante. Como que a gente vai avaliar o cálcio? Não é só avaliando se na dieta está adequado com o nutricionista, é avaliando o cálcio urinário. Pelo cálcio urinário a gente vai ter uma noção se esse indivíduo Olha, tem ou não que suplementar o cálcio. O zinco, normalmente tem que suplementar. E, eu falei da B12, entra o ácido fólico ferro, proteína. A gente falou todas. Na minha prática clínica, né, maravilha. são esses. E é interessante que a gente escuta, né, das pessoas, quem faz bariátrica tem que fazer reposição de B12. Você não escuta as pessoas falando de outros tipos de reposição. Então, olha, Elza, é uma tristeza, Muito te confesso que bacana isso que você está falando, né? é uma tristeza receber essas pessoas muitas vezes com polivitamínico, né? Então, o que acontece? Eles estão usando às vezes um polivitamínico de grávida, o médico indicou e fala que isso já é o suficiente, porque ele tem bola de cristal, né? Por isso que ele fala que é suficiente. E, e É. aí eles chegam, né, assim, muito fadigados, se arrastando, com aquela memória que não funciona por nada, e eles já chegam falando, eu tô com Alzheimer, né? É uma fala que eu escuto. Uau! Aí nós Tô com temos que Alzheimer. indicar para a rainha, né? Para a doutora Aí é com a Jéssica rainha. Tilly, nossa, Eu- nossa neurologista special. é, e aí, o que que você está tomando? Ah, esse polivitamínico. Não tem quase nada de vitamina B12. Nossa, E mãe. assim, o alerta não é só isso, é o que você falou. Não é só isso. Igual, por exemplo, acredita-se, existe uma lenda urbana de que a B12 vai faltar para quem fez bariátrica e para quem é vegetariano. Isso é lenda urbana, gente. Isso é Que lenda. ótimo, que Porque o ser ótimo. humano, é para o ser humano isso. A questão Aham, é, o vegetariano e o bariátrico, eles sim vão precisar de uma dose um pouco maior. Mas isso é sim. de todo mundo. Isso é ser humano. Não é desses dois grupos. Maravilha. E você está trazendo exatamente isso, né, doutor Michael? Que antigamente, né, os nossos a nossa família, né, as pessoas antes de nós tinham uma alimentação completamente diferente dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos, né, de quem a gente descende, né? Nós somos descendentes de pessoas que lá no primórdio absorviam muito pouca carne, né? A ingestão Uhum. era bem menor, né? A alimentação era mais por grãos, por leguminosas, né? Folhas, Isso. né? E hoje a gente tem uma oferta exatamente isso que o senhor falou. A gente come carne de manhã, carne no almoço, carne na janta e antes de dormir também, se tiver um aperitivozinho com proteína, vamos junto, né? Então, assim, é realmente esses hábitos alimentares, essa questão cultural, essa questão do marketing, né, e da venda, né, de produtos, né, rápidos, né, de fast foods e etc., né, que nos tiram essa construção alimentar anterior, né, e Perfeito, trazem Elza. uma nova possibilidade, mas que a gente tem que ter uma crítica, uma análise, né, daquilo que a gente está aí ingerindo e como fazer, né. Uma pergunta, né, a gente já está caminhando para o final, né, uma outra questão, né, que as pessoas que estão nos escutando, e eu tenho certeza que tem também essa dúvida, né, a bariátrica, ela é uma cirurgia que surgiu para ajudar a melhorar esses índices, né, para pessoas que têm obesidade, que já tentaram várias formas, né, de diminuição de Uhum. peso, já até conseguiram uma certa diminuição de peso, mas essa diminuição de peso ainda não é suficiente para auxiliar nas comorbidades que ela já tem, como no meu Uhum. caso, né, eu tenho nos 2 joelhos essa lesão, né, de menisco, então, por conta da lesão do menisco, eu não posso fazer atividades físicas, né,
mais atenuantes, vamos dizer assim, então isso me dificulta também na perda de peso, já fiz vários tratamentos, né, chegamos até um ponto junto, né, com o doutor Ricardo, que é meu endocrinologista, e chegamos a um ponto que é o que ele trouxe, olha, você já está com uma esteatose nesse grau, né, você tem 49 anos, então, para nós, a bariátrica, para você, a bariátrica vai ser uma possibilidade de melhoria desse quadro. Então, eu não posso garantir que se a gente deixar essa bariátrica daqui 6 meses, um ano, não vai mudar o seu quadro, e é capaz a gente não conseguir reverter algumas questões. Então, assim, quando, né, para você, doutor Micael, né, que é médico, né, é, é, é possível acordar, né, junto ao paciente, né, de dizer, sim, essa é uma boa opção, a bariátrica é uma boa opção nesse momento. Entendi. Isso aí vai ficar em cargo realmente do cirurgião, né? E com a equipe dele tem que ter psicólogo também. Isso aí, Claro. então assim, no meu consultório eu vou ajudá-lo a não precisar desse caminho, né? Mas se precisar, eu vou ajudá-lo a passar por esse caminho de uma forma melhor, tá? Então, a gente sempre fala, né? O médico, existe um estigma do médico saber tudo. E Aham. isso nunca foi verdade, nunca vai ser verdade. E é por isso que nós temos especialidades médicas. É por isso que temos outros profissionais para nos dar apoio. Então, para responder essa pergunta sua específica, vai ser o profissional da equipe que vai avaliar, né, a possibilidade dessa cirurgia, a segurança dessa cirurgia, quando fazer essa cirurgia. Então, esse aí vai ser o especialista. E você percebe benefícios, né, de pessoas que já estão em acompanhamento com você no pós-bariátrico, né? Benefícios em termos da qualidade de vida dessas pessoas que passaram por essa cirurgia? Se for bem acompanhado no pós-bariátrico, sim. Se for bem acompanhado, mas se ele não for, como a maioria dos casos, é até pior. Entendi. Então fica aí, então, uma das primeiras dicas, então, né, doutor Micael, o acompanhamento por profissionais capacitados para estar, né, acompanhando nesse global, ou seja, em Uhum, cada uhum. área específica, esse bariatricado não se dispor desses médicos e desses acompanhamentos. Sim, isso aí, isso mesmo. Maravilha. Então, quais são as dicas que você teria, doutor Micael, para quem tem dificuldade, né, em readequar os seus hábitos alimentares? O que que você falaria para essas pessoas? Eu acho que tudo vai confluir num propósito, né, desse indivíduo, né? Qual que é o propósito dele? Né? Ele quer um prazer de curto prazo ou quer um prazer de longo prazo? Né? Essa é uma das perguntas. Mas para isso a gente vai precisar de profissionais, né? Então, por exemplo, por que eu estou comendo muito? Eu vou precisar de um bom terapeuta, de um bom psicólogo para avaliar. Por que eu como muito? Né? Eu vou precisar de avaliar com o endócrino se eu tenho alguma disfunção hormonal. Eu vou precisar de ir num médico generalista, ou num nutrólogo, ou até num nutricionista, que normalmente tem muito conhecimento de nutrientes, para avaliar. Será que essa situação minha existe influência de carência nutricional? E por aí a gente vai aumentando todo esse leque. Por exemplo, eu tenho dor na lombar, será que minha postura está adequada? Será que eu trabalho adequadamente? Porque muitas vezes, porque eu sou obeso e tenho dor na lombar. Tá, tudo bem que é uma explicação. Mas hoje, por exemplo, com home office, a maioria dos lares não está adequada para fazer um home office de maneira ergonômica. Então a Verdade. gente busca uma explicação muito simplista para um problema que normalmente é complexo. Então sempre a gente vai cair nessa mesma resposta, né? Equipe multiprofissional. Isso é importante para todo mundo. Maravilha, doutor Micael. Então, assim, para quem está aí pensando, né, e avaliando junto aos seus médicos a possibilidade de realizar uma cirurgia bariátrica, tenham certo que a bariátrica ela é indicada para quem está com problemas de saúde, né? Não é uma indicação para a estética, porque não é milagrosa, né? Então, a importância do pré e do pós bem acompanhado. E aí, aqui embaixo, nós vamos deixar, né, os contatos do doutor Micael, da Clínica Olibano, onde ele, né, faz esse trabalho belíssimo lá na clínica de análise, né, para quem tiver as suas dúvidas também, para colocar aqui, né,
E eu passo a palavra para o doutor Micael para ele deixar para nós aqui a sua mensagem, né, o seu recadinho, antes da gente se despedir. Obrigado, foi um prazer participar desse bate-papo. E a mensagem final é essa, né? Então, o ser humano ele tem que ser acompanhado e tem que ter exame laboratorial. Né? Eu falo que por mais que eu seja um médico que busque caminhos naturais, a gente não tem como adivinhar o que está acontecendo com o ser humano. E nós temos o luxo hoje de termos ferramentas simples e baratas que podem sinalizar problemas simples e fáceis de serem resolvidos. Maravilha, doutor Micael, muito obrigada, né, pela sua Obrigado. participação aqui no canal, né? Aqui embaixo está aqui o Instagram do doutor Micael, que ele responde as perguntas mesmo, Sim. né? Assistam as lives do doutor Micael, né? Ele tem lives muito interessantes falando sobre essa importância da saúde. E nos vemos no próximo vídeo falando de psicologia com Elza Loboski, Fala Especialista, nessa série pré e pós-bariátrica. Obrigada, Micael, um beijo grande, Obrigado. até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, tchau.